Então, gente, bom dia a todos novamente. Hoje, 16 dos 9 de 2011, estudando o capítulo 22, tratando sobre adultério e prostituição. O Emmanuel começa com aquele pedaço do Evangelho segundo o Espiritismo, do item 13, capítulo 10, do Evangelho segundo o Espiritismo. Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Esta sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo de que nos absolvemos. Antes de profigarmos alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. Então, do Evangelho. É curioso notar que Jesus, em se tratando de faltas e quedas nos domínios do espírito, haja escolhido aquela da mulher, em falhas do sexo, para pronunciar a sua inovidável sentença. Aquele que estivesse em pecado, atire a primeira pedra. Dir-se-á que no rol das defecções, decepções, fraquezas e delitos do mundo, os problemas afetivos se mostram de tal modo encravados no ser humano que pessoa alguma da terra haja escapado no cardume das existências consecutivas aos chamados erros do amor. Então, Kardec faz aquele comentário sobre a indulgência, sobre o não julgamento e a não condenação. Ele não diz nem assim, não julguei o tanto que você não é capaz de julgar a si mesmo. Se pode avaliar determinadas situações, mas não se condena, porque nós temos o costume de condenar outro e absolver a nós mesmos, Bom dia, Ana. Bem-vinda. E Emmanuel acha curioso e traz essa ideia dele para nós, porque Jesus pegaria como exemplo a mulher adulta para entrar na lição do amar e não julgueis. Sabemos nós, através da reencarnação, que nós temos dezenas de experiências, Ora homem, ora mulher, e ora homem, passando por experiências sexoafetivas de todo tipo, Dudu não, Dudu sempre foi homem, Dudu? Dudu não. E ele diz assim, olha, aquele que tivesse em pecado, atire a primeira pedra, porque aquela mulher foi pega em adultério. Mas curioso, o homem que estava com aquela mulher não era citado. Ele não tinha sido trazido para aquela praça para ser apedrejado, Somente a própria mulher. Desde a discriminação com a própria figura feminina. Porque não existe o erro sozinho do adultério, Não pode existir. Se existem duas pessoas, não se faz sozinho, justamente, Então, por que julgar aquela mulher pelas leis do momento, as leis da época, e ao homem não? A Madonna disse ali pra gente, o ato não tem como ser só, não tem, Então, antes de continuar, eu queria trazer um pedacinho aqui de um áudio. Eu trouxe 2 materiais para nós aqui para o estudo e vou dividir com vocês, tá bom? Vamos lá. Um minutinho aqui, que a DJ vai se arrumando. Vamos lá. A mulher adúltera. Jesus chegou de madrugada ao pátio do templo e sentou-se perto da caixa das ofertas. O povo logo se reuniu em volta dele. Na casa do meu pai há muitas moradas. Momento, mestre. Esta mulher aqui
ela foi apanhada cometendo adultério. De acordo com a lei que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas, não é? Os fariseus queriam levar Jesus à contradição e acusá-lo de qualquer maneira. O mestre se curvou e começou a rabiscar o chão com o dedo. Vamos, o que o senhor diz a respeito disso? Jesus endireitou o corpo e fixou os olhos no fariseu. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra nesta mulher. E tranquilamente continuou rabiscando o chão. Depois endireitou o corpo e olhou. Mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém aqui para condenar você, não é? Eu também não a condeno. Não peque mais. Pode ir em paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue terá a luz da vida e nunca andará na escuridão. Agora você está falando a seu favor. O que diz não vale nada. Ainda que eu fale a meu favor, o que digo é muito importante, porque é a verdade. Eu sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vieram, nem para onde vão. Vocês julgam de modo puramente humano, mas eu não julgo ninguém. E se eu julgar, o meu julgamento é verdadeiro. Porque não julgo sozinho, o Pai que me enviou está comigo. Na lei de vocês está escrito que quando duas testemunhas concordam, o que dizem é verdadeiro. Eu dou provas a respeito de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá provas a meu respeito. Onde está seu Pai? Vocês não me conhecem, nem conhecem o meu Pai. Se me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Então imaginem, voltando aqui para o nosso estudo, vocês imaginem a situação de Jesus se encontrar em plena praça e armarem para ele, porque era uma armação dos fariseus, não é? Para pegar Jesus se contradizendo com as leis de Moisés, para dizer que ele não respeitava as leis judaicas, né? E Jesus tirar de letra e se impor com a sua autoridade moral. Porque por mais que confabulavam contra Jesus, na presença de Jesus todos tremiam, né? Sentiam o impacto moral, a energia de Jesus. Você imagina, Dudu, espíritos pouco moralizados, né, Joel? Como os fariseus na época, sentia aquela vibração do mestre, era um bom impacto, né? Fazia ficar caladinho mesmo, com uma resposta de amor, né? A resposta do coração de quem ama. E voltando aqui para o nosso estudo, vamos lá. Olha só, então, ninguém pode jogar pedra porque nós temos uma infinidade de encarnações. E nós não há de dizer quem não tenha se enfiado com o pezinho lá, não é? Em problemas chamados como erros do amor, não é? Lesões afetivas, não é? Lesando pessoas. Então, e aqui continuando o nosso livro. Calma, Dudu, você vai ter colinho, tá bom? Penetre cada um de nós os recessos da própria alma
e se consegue apresentar comportamento irrepreensível. No imediatismo da vida prática, ante os dias que correm, indaga-se com sinceridade quanto às próprias tendências. Então, quem não vacilou, ou quem pensa que não vacilou, não é? Há de perguntar a si mesmo, dentro da sua própria consciência, se não tem algum desvio, né? Se não tem algum desvio. Então, com sinceridade, quanto às próprias tendências, porque nós nos conhecemos, nós sabemos das nossas possibilidades de falência, né? Nós sabemos, por exemplo, que temos determinadas tendências, e hoje, sendo donos das nossas consciências, porque Jesus disse que quanto mais será dado, mais será cobrado, donos das nossas consciências, nós evitamos determinadas circunstâncias que pode ser que venhamos a cair. Nós evitamos pela consciência de ambientes de arrastamento espirituais, no qual nós podemos nos enfiar. Não é? Então nós temos a consciência hoje, o esclarecimento, e evitamos. Mas não é dito que nós não temos a inclinação. Entendeu? Não é dito isso. Então às vezes eu digo para vocês sobre a evolução por espiral. E quando a gente volta que dá aquela curvinha do espiral, né? Para quem não sabe, evoluindo em forma de espiral. Aquela curvinha que dá para a gente subir de novo, é um problema que não foi superado. É um problema que não foi superado. Vou dar um exemplo para vocês claramente. Uma pessoa que tem tendência a fumar, né? Ela gosta de fumar, gostou de fumar, fumou por não sei quantos anos, ela deixou de fumar. Se conscientizou que fumar faz mal à sua saúde, está degradando o seu físico, maltratando o seu pulmão. Bom dia, São Menezes. Essa pessoa ganhou-se consciência, ficou forte e deixou de fumar. Mas não é dito que essa pessoa não goste mais de fumar. Entendem? Então aquela curvinha simplesmente é porque ela ainda não superou. Por isso, então ela só vai dar a subidinha quando ela superar aquele X da questão. Então pode dizer assim, olha, eu deixei de fumar, eu sei que faz mal para minha saúde, eu sou dono da minha consciência, mas eu ainda gosto. Se eu sentir cheiro do cigarro, eu tenho prazer, sinto a satisfação de sentir nem que seja o cheirinho. Vocês imaginam? Então aquela pessoa, ela está ganhando consciência. A consciência dela hoje sabe que ela se faria mal novamente e não a permite. Mas ela ainda sente prazer naquilo. Ela ainda gosta. Então essa é dentro da própria consciência. E isso é gradual, né, Val? A Val disse ali pra gente. Minha mãe é um exemplo disso. Fumou 54 anos, parou faz 5 meses. Então tem a boa vontade, ganha-se a consciência, mas não é dito que a pessoa se libertou. Então Emmanuel, sobre a sexualidade, ele diz, olha para dentro de ti. Observa as tuas tendências, aprende a te conhecer e veja as tuas inclinações, né? Por isso não podemos julgar, por isso Jesus disse, não julgueis, né? Que a mulher adúltera, os fariseus cheios de moralismo, quando eles eram os primeiros a pecarem já pelo pensamento, nas próprias mulheres ou com os próprios homens. Com as iniciações da sexualidade com os rapazinhos, né? Vocês imaginam? Quantos deles frequentavam casas noturnas na Galileia, escondido de madrugada, e de dia estavam importantes caminhando ali, pregando de joelhos nas sinagogas, mas Jesus de tudo sabia. Então a pessoa tinha o desvio dela e fazia mal ao outro, querendo julgar, querendo condenar e querendo até matar, apedrejado. Porque a lei disse, e Jesus na sua sabedoria não disse, não façam isso, né? Mas Jesus disse, observem dentro de vocês, já tinha, naquela época já tinha esse desvio, e como tinha, né? Se vocês observam, vocês já viram o filme
Eu acho que em português é o caçador de pipas. Vocês observam os desvios de povos que, né? De povos que amam a Deus, que fazem sacrifício com sua própria vida, mas que tem aquele contato com os jovenzinhos, né? É uma tristeza. Eu fiquei muito adolorada quando eu vi aquele filme. Foi um filme que é um filme que eu não tenho vontade de ver de novo, entende, Dudu? É um tipo de situação que ainda me choca bastante. Então ele diz aqui mais adiante: quem não haja varado transes difíceis nas áreas do coração, no período da reencarnação em que se encontre, investigue as próprias inclinações e anseios no campo íntimo e, em sã consciência, verificará que não se acha ausente do emaranhado de conflitos que remanescem no acervo das lutas sexuais da humanidade. Ora bem, o título do nosso estudo, hoje o capítulo 22, é Adultério e Prostituição. Nós somos muito fáceis em julgar as pessoas que adulteram, em casais que se encontram em conflitos sobre a própria traição, quando traem o seu parceiro, quando o próprio parceiro trai, né? Nós somos impiedosos sobre esse assunto. Nós, quando se tratam da prostituição, nós temos, não é uma pedra só não, nós temos um paralelepípedo para jogar nessas pobres infelizes, não é? Palavras infinitas de baixo calão para nominar pessoas que são somente sofredoras. Nós temos frases feitas em dizer, por exemplo, chamando de vida fácil, quando de fácil não tem nada. Não é? E aí, por que adultério e prostituição? Porque para que exista a prostituição, precisa-se de consumadores desse comércio, não é? Sejam homens e hoje, infelizmente, também mulheres. Porque na nossa sociedade moderna, não é? Na nossa sociedade moderna, também se prostituem os homens. E as mulheres, pensando que são modernas, as mulheres pensando que são mulheres do século XXI, o que é que elas fazem? Elas consomem a prostituição masculina, né? Para poder satisfazer as suas necessidades sexuais, as suas insatisfações sexuais. É o falso modernismo, não é, Menezes? E mais ainda, casais que usufruem da própria prostituição para renovamento dos seus relacionamentos, que muitas vezes eles acham que estão apagando a chama da paixão. Que ilusão, não é? Que ilusão. Pois então, nós quando ouvimos essas situações, nós apredejamos. Quem foi agora que não sentiu uma voltinha no estômago a pensar em casais? A pensar em pessoas que se deliciam com crianças? A gente se revolta, né? A gente sente a dor no coração, porque a gente logo pega a pedra para apedrejar. Mas Emmanuel diz, olhe bem, vamos observar dentro de nós, já nessa encarnação atual, quem não passou por situações desse tipo, desde a juventude, do período do namoro, do período que poderia estar com um e paquerar o outro, traições, não é? Adultérios, prostituições, frequentar ambientes duvidosos, não é? Mas hoje que a consciência nos desperta, hoje que nós nos intitulamos como espíritas e obreiros da última hora, fica tão fácil apedrejar as pessoas, né? Fica tão fácil porque nós nos colocamos como fariseus, em vez de socorrer as pobres infelizes, né? Ou os pobres infelizes. Por exemplo, não é? Por exemplo, né, gente? Deixa eu ver o que vocês estão colocando ali primeiro. A Maria disse ali pra gente. Ninguém de ninguém. Somos irmãos que Deus coloca em nossas vidas para o reajuste.
nós não pertencemos a ninguém. O que pertence ao outro, não é? Aquilo não é nem pertence. Aquilo que nós devemos ao outro é o respeito. Nós não somos propriedades, ninguém é propriedade, mas nós devemos o respeito às pessoas e ao outro. Mas esse respeito às pessoas e ao outro entra também quando a gente quer julgar, né? Pode acontecer, vocês conhecem, casais que tenham se traído e que a gente se coloca da parte do amigo ou da amiga e quase a gente quer bater no marido da outra, ou quase a gente quer bater na mulher. Não é? Situações, por exemplo, que acontecem no cotidiano dos homens dizer: aquela traiu meu marido, meu amigo, aquela, não é? Fez isso e fez aquilo com meu amigo, está fazendo ele sofrer. E aí se coloca na posição de julgamento e condenação. Nós não podemos, é isso que a gente está aprendendo aqui hoje no nosso estudo, não entrar no parâmetro de quem erra, não é? Porque fez, porque não fez, porque todos nós, né, Maria, somos comprometidos ainda. Nós não podemos nunca deixar de pensar nas nossas possibilidades de erro. Nós vamos diminuindo por percentual, mas nós ainda somos falíveis. Não falimos hoje, e com fé em Deus, como diz uma metodologia dos alcoólatras anônimos, que diz assim: eu sou alcoólatra, né? Assim, eu sou alcoólatra, mas hoje eu não bebi. Não é assim que ele diz assim? Hoje é meu 20º dia que eu não bebi. Hoje é meu 3º ano que eu não bebi. Nós podemos dizer assim, encaixando na nossa psicologia de cristão, nós somos pecadores, né? E hoje eu consegui não pecar contra meu próximo. Vamos supor, né? Nós somos pecadores e hoje eu não. Hoje eu não falhei, porque amanhã eu posso falhar, né? Nós somos sexualizados. Hoje eu me comporto como se deve. Amanhã não se sabe a minha fraqueza, a minha vibração, as minhas conexões com a espiritualidade inferior. Não é sabido, não é? Bom dia, Wagner, bem-vindo. Mas nós temos o quê? Que nesse contexto, só que é diferente assim, né? A gente não pode pegar essa ideia e... eu quero ver uma expressão... A gente não pode dengar nós mesmos, né? Ficar passando a mão pela nossa cabeça. Claro que não. Mas, não é? Tentar recuperar o que a sociedade está perdendo. Porque a gente critica a sociedade, a gente critica, na parte do julgador também, a destruição da família, mas a gente tem que começar agora, né? A mudança na nossa própria família, dando de exemplo para a família do vizinho, dando de exemplo para a família dos nossos próprios filhos, que venham a nos observar, que venham a aprender conosco com os próprios exemplos. Porque Jesus, quando dizia tudo aquilo, Jesus dava exemplo. Não é? Jesus dava exemplo, ele disse isso nesse áudio que eu trouxe para vocês, que ele responde, não é? Ele pode falar. Estou passando, Maria, vamos lá. Ju, bom dia. Para quem eu não cumprimentei ainda, um beijinho no coração, viu? Ju, você falando assim, que hoje nós não erramos, hoje nós temos o entendimento, nós temos a compreensão. Mas aí você falou uma coisa muito interessante que a gente tem que estar pensando e analisando também. A gente não se conhece. Pois é, certas coisas já a gente não faz, né, Joel? Mas a gente não se conhece. Porque a gente estudando, fazendo o autodescobrimento, que tanto Joana de Ângeli nos mostra, a gente vai ver que tem muita coisa ali no nosso arquivo, cristalizado, né? Cristalizado ainda para vir à tona. Aí que está o negócio, gente. Aí que está a parada mais dura da nossa vida. Porque isso fica ali e a gente vai ter que uma hora trabalhar, não é? E a gente não sabe quando isso vai vir à tona. Exatamente, o Acerfão.
Exatamente, aí que nós vamos, é o nosso teste, é a nossa aprovação. É ali que a gente vai ter que se segurar, porque senão vai ser arrastado, não é? A gente vai ter que passar por tudo isso para poder se fortalecer e modificar isso tudo, porque são conceitos errôneos, são atitudes mal tomadas, não é? São, por exemplo, que nós temos o nosso livre-arbítrio, nós podemos optar, mas depois nós vamos ter que arcar com as consequências. As nossas decisões equivocadas, elas vão vir, uma hora vai vir à tona. Eu não sei quando, mas vai. Se não for nessa encarnação, será na outra, nas próximas. Assim, quando eu estiver fortalecida. E é aí que eu vou ter que entrar com tudo isso que a Ju acabou de falar. Com os conhecimentos, entendeu? Mas muitos a gente acaba ainda caindo, gente. A gente ainda cai porque é do ser humano. É do ser humano. Às vezes precisa cair mesmo para poder se levantar. Às vezes a gente vê certos acontecimentos que a gente fala assim, meu Deus, aonde que estava com a cabeça aquela mulher? Onde que estava a cabeça aquele homem? Mas a gente não sabe o que ele precisava passar, voltar atrás para reaver, sabe? Então é muito importante isso. Nós não devemos julgar quem quer que seja, porque está dentro dos seus parâmetros, está dentro da sua programação, do seu aprendizado, e a gente só julga, a gente atira pedra, a gente fica horrorizado, mas não, está tudo certo, está dentro das leis de Deus, assim, de ação e reação. Então quando a gente ouve certos acontecimentos, a gente tem que falar que Jesus abençoe, que dê força, para que tudo isso se soluciona dentro de cada um. Porque enquanto a gente não resolver as coisas dentro da gente, nós não vamos para frente. A gente vai ter que buscar. Gente, não adianta nada eu ser culta, eu aprender tudo, ficar uma pessoa ali, e depois as coisas que eu tenho que buscar. Eu tenho que buscar. Não interessa como, né, Ju? Eu tenho que trazer depois aquelas pessoas que eu mesmo deixei lá atrás. Porque o Jesus, ele conseguiu. E um dia nós também vamos conseguir. Juju, eu tô descendo, senão eu não largo o microfone mais. Um beijinho, Ju. Né, Maria? Pois é. É a recuperação do próprio erro, né? As falhas, o Wagner disse ali lá em cima, errar humano, mas acertar também, né? Então, a gente não pode viver da culpa, é o ponto do equilíbrio, do entendimento disso tudo. Não vou viver de culpa, tipo, eu errei, eu fiz, eu não presto, mas eu vou ser objetiva, vou ser prática na minha ação. Olha, eu errei, caramba, não é que eu errei de novo? Eu não pensava de fazer isso novamente, e eu vou aprender a me conhecer. E aí eu vou lá e reconstruo. Não erro mais, mas caramba, eu tô querendo acertar, e eu vou tentar acertar. Sem que a gente deixe levar pela maré, na apatia, né? Porque nós somos grandes, nós podemos fazer muito mesmo. Nós temos a capacidade. Se temos a capacidade, vamos desenvolver. Não é? Vamos desenvolver essa capacidade que tem dentro de nós, a centelha divina que nós temos. Olha só, deixa eu ler o que vocês estão escrevendo ali na tela. O Wagner disse, ainda estamos em aprendizado, e quando aprendermos as lições, apenas faremos boas escolhas. Vamos aprendendo a escolha, ou vamos aprender a lição, já não vamos errar naquilo ali. Então foi isso que a Maria quis dizer, que eu falei ali para o Joel. Se em um passado nós fomos assassinos, e aprendemos não matai, né? Não matarás, hoje não matamos mais. Então foi aquela lição foi aprendida. Então, não roubarás. Se um dia fomos ladrões, se não roubamos mais e não temos mais inclinações, nem necessidade para isso, simplesmente superamos. E olha, outra curvinha da evolução foi feita e nós estamos caminhando. Então, nós vamos superando determinadas dificuldades que nós estamos envolvidas até o pescoço ainda. Com a sexualidade, então,
Com a sexualidade, então, que é o nosso tema principal, não é? É que nós somos mais ainda desequilibrados. É muito mais difícil. É muito mais difícil. Deixa eu voltar aqui. O Acelfa disse pra gente: nós sempre jogamos pedra no outro, esquecendo de nós próprios, os nossos próprios desajustes, com o outro harmonizar o que desarmonizamos no passado. É porque a gente perde muito tempo olhando a janela da vizinha suja e a gente não olha para nossa para limpar, não é? É bem por aí. Fristone diz para nós: errar é humano, mas persistir no erro é imprudência e atraso. Não foi observado o erro, né, Fristone? Não foi digerido o próprio erro. E nós ficamos, às vezes, encarnações inteiras fazendo os mesmos erros. Olha o exemplo do suicida, por exemplo. O suicida, nós temos o exemplo da própria Dona Ivone Pereira do Amaral, que por tantas vezes ela foi suicida, tantas vezes, até ela conseguir não ser mais suicida. Foi muito duro para ela, né? Então, olha só, imprudência, e vai errando e sofre como o quê? E vai voltando e vai tentando para não ter a falência novamente. Deixa eu ver aqui o que vocês estão colocando mais. Essência do amor diz para nós: temos que ser humildes e chegar para alguém e dizer: desculpa, eu errei. É um grande passo que a gente tem que dar. É um passo grande como ação, mas pequenininho, porque não é que dá tanto trabalho assim. Entendeu, essência? É grandeza de alma poder pedir desculpa, mas não é tão trabalhoso. Tem uma palavra assim: olha, eu errei, desculpa. Somente no cotidiano, nas coisas mais banais. Né? Deixa eu ver o que vocês estão colocando mais. E tal, desculpa, não dá pra seguir todo mundo. O Acelfo diz pra gente: às vezes o erro se faz necessário para que possamos acertar. Então, o erro é para que a gente muitas vezes aprenda, não é? Porque não tem como comparar. Olhe bem, se vocês entenderem uma comparação. O que foi, Sandra? Tá certo. Olha, como comparação. Vocês lembram que a gente dizia assim, que era muito mais fácil falar das zonas inferiores, falar dos umbraus, não é? Fica mais fácil os artistas fazerem quadros, desenhos, filmes negativos mais das zonas inferiores do umbral, das zonas de crosta. Por que isso? Vocês lembram que a gente já conversou sobre isso? Vocês lembram, gente? Vocês lembram disso que a gente falava sobre isso? Por quê? Porque nós espiritualmente, não é? Nós espiritualmente não conhecemos zonas superiores. Então fica difícil que a gente possa, não é? Falar dela. Como é que a gente vai falar de uma coisa que não conhece? Fica complicado. Então, no período evolutivo, nós vamos errando, tropeçando, porque faz parte. Podemos fazer um erro uma vez e aprender logo. Se nós formos sábios, se a gente tiver tendências boas. Mas a gente pode ficar 10, 20, 30 vezes fazendo a mesma coisa. Então, nós não temos como comparação o que a gente não vivenciou. Então, nós erramos, observamos aquele erro. Se tivermos uma sociedade melhor, numa convivência social em ambientes mais limpos, sim, ali naquele instante você pode fazer uma comparação, não é? E aí, olha só, superar. Errou, comparou, superou. Pode se superar. E aí a necessidade do próprio erro, né? O Fristone diz pra gente: quando cometemos um erro, sofremos as consequências, lei, ação e reação. Quanto menos errarmos, mais avançamos na evolução. Com certeza, não é? Porque nós estamos caminhando, nós não ficamos nada, porque nós sabemos que não existe regressão na evolução, né? Não existe, nós vamos andando ou nós paramos para ver a onda passar, né? Ficar estagnado na apatia do próprio erro. Vamos ver aqui, tal. O Joel disse pra gente aqui, tá certo. Vem determinados flashes, né, Joel?
pensamentos estranhos, pode ser que fique cravado ainda dentro da própria inconsciência e sente esses flashes que vem na cabeça, coisa interessante, né? E nós vamos ter que superar, vai se superando. Mas deixa eu ver o que vocês estão colocando mais. O Mário disse pra gente, as pessoas só dão valor quando perdem, e nem é por gostar, mais por perder, não aceitam. É a vaidade, né, o orgulho ferido. Pra ver a banda passar, né, do Wagner, a banda, eu disse o mar, mas isso mesmo, dá no mesmo. Né? Deixa eu ver aqui a Madonna. A Madonna tá dizendo pra gente que tá passando por momentos difíceis, né, Madonna? E já teria que ter perdido a cabeça. Pois é, né, Madonna? E que bom que você não perdeu. Que bom que você é forte, você tem vontade de lutar. E se você precisar frequentar ambientes positivos, olha aqui, ó. Estamos nós todos, Madonna, falíveis. Né? Todos nós tentando superar as nossas dificuldades. Então, uns ajudando aos outros, porque é evolução individual, mas ajuda aqui, estamos à disposição e você vai dar a volta por cima, seja o problema qual for. Tendo fé, tendo coragem, estudando porque é útil, porque nós somos duros de cabeça, né? A gente é duro, então água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Insistindo, e nós vamos conseguir. Eu desejo que você seja muito feliz, que você supere, abraçado com Cristo, o problema que for. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos seguir o nosso livrinho aqui. Daqui a pouco a gente continua a conversa. Vamos lá. Qual ocorre os flagelos da guerra, da pirataria, da violência homicida e da escravidão que acompanham a comunidade terrestre há milênios, diluindo-se muito pouco a pouco, o adultério e a prostituição ainda permanecem na Terra, por instrumentos de prova e expiação, destinados naturalmente a desaparecer, na equação dos direitos do homem e da mulher, que se harmonizarão pelo mesmo peso na balança do progresso da vida. Então, graças a Deus, o nosso planeta melhorando, vamos superando essas dificuldades morais, não é? A igualdade social, a igualdade, não é, dos direitos do homem e da mulher, a justiça que seja feita, a instrução, o respeito a si mesmo, para que nós mulheres não venhamos a errar novamente, né? O respeito ao outro, o amor ao outro, o entendimento que nós temos que ter sobre não fazer com o outro aquilo que a gente não quer para nós mesmos, isso é um grande freio, por princípio, né? Você pode se encontrar numa situação, já vi determinadas pessoas digníssima, mulher digna, em todos os sentidos, honesta, mas sentiu uma fraqueza, uma determinada atração por um rapaz, né? Por estar carente, por estar triste, por estar desprezada, e ela sentir aquela atração, talvez sentir abraçada por um outro alguém, já que o próprio marido não o faz, já que ela está com a sua moral lá embaixo, com a sua autoestima lá embaixo, ela sentia aquela atração, ela sentia a vontade de ver aquela pessoa mais vezes, mas ela não ceder, por princípio. Ela dizer para si mesma, eu não vou errar, eu não vou fazer, por mais que ela sinta a vontade, que ela sinta o impulso de querer ter um contato com outro alguém, ela dizer, não, eu não vou fazer, eu vou resistir. E daí, ela mesma, por princípio, evitar aquela pessoa, né? Evitar de ver aquela pessoa que tá batendo o coração dela, porque ela sente atração, né? Ela tem sentimentos, né, Maria? É humana, olha aí, é humana, está tendo sentimentos, e ela já sabe que já não vai frequentar mais aquele ambiente que aquela pessoa vá, para que ela não o veja, para que ela não sinta de novo o coração dela bater novamente por ele. Ela vai sublimar aquele sentimento, aquela atração, e pegar força, garra, para retransformar o próprio casamento. Mas ela não cedeu. Ela sentiu a tendência, ela sentiu a inclinação, mas ela não cedeu, mulher digna, e ela foi até o fim, não é?
Vamos ver aqui. A essência do amor diz pra gente: não julgueis para não ser julgados, pois com o julgamento em que julgais sereis julgados, e com a medida que medis sereis medidos. Nosso Mestre Jesus. A Madonna disse para nós que está sofrendo um problema de pânico. Entendi, Madonna. Pois é, a gente tem que ter muita fé, né, Madonna? É um problema complicado o pânico. A própria doutrina espírita hoje tem muito material tratando sobre esse tema, sobre a nossa autoajuda, sobre a nossa vontade de superar, né, coragem, fé. Mas, além de tudo, a gente precisa de um apoio de um profissional. Não é, Madonna? Porque muitas vezes determinados problemas a gente não consegue sair sozinha. Então é necessário que a gente tenha um profissional, um psicólogo, de preferência espírita, para que nos ajude, né? Para que nos ajude a sair dessa dificuldade que é curável, certo? É curável. Com certeza é curável, e uma ajuda a mais de um profissional é importantíssimo para nossa autoestima, para nossa força. Tá certo? Então, vamos lá. Então, note-se que o lenocídio de hoje, conquanto situado fora da lei, é o herdeiro dos bordéis autorizados por regulamentação oficial em muitas regiões, como sucedia notadamente na Grécia e na Roma antigas, em que os estabelecimentos dessa natureza eram constantemente nutridos por levas de jovens mulheres orientais, direta ou indiretamente adquiridas à feição de alimárias para místeres de aluguel. Então, é uma situação que já existe desde sempre, não é? A prostituição, usurpamento do corpo feminino. E nós já tínhamos falado que se isso existe é porque existe consumadores. É igual os produtos que vendem na televisão. A televisão tem programas de baixo nível, de muito mau gosto, com linguagem de baixo calão, mas dá tudo aquela audiência porque existem consumadores, existem pessoas que gostam daquilo. O tráfico de mulheres hoje é um dos grandes problemas da nossa sociedade, gente, mundial. A nossa própria embaixada brasileira no exterior tem feito campanha, informação para o próprio brasileira, de não se iludir de procurar emprego no exterior, e para não ser traficada e escravizada. Que tristeza! Ainda existe escravidão de mulheres. Ainda existe. Mulheres que por ilusão pensam que vão conseguir refazer a sua vida, né? Pensam que pouco tempo naquela situação e se encontram em escravidão. Eu vi um determinado filme, documentário, era um filme mesmo, foram em 3 capítulos, que era a escravidão de mulheres russas. Os russos tinham casas de prostituição no mundo todo, tá? No mundo todo, e era para chorar, né? Pais que pensando que as filhas iam ser modelos, você chegou a ver, Dudu? É de chorar, desesperador. Teve justiça no final, e foi um caso verdadeiro, né? Foi um caso verdadeiro. As meninas sonhando em ser modelos, vou viajar com aquelas propostas, e o pai conseguiu salvar a filha e a situação foi remediada. E eu via, viu, Dudu, a maldade naquele ser humano, que era o chefão. Tinha tanta maldade dentro daquela pessoa que eu olhava assim para eles assim, meu Deus. Você imagina as associações espirituais daquele indivíduo que reencarnou para fazer aquilo. Não é reencarnou para fazer aquilo, não, me corrijam. Reencarnou, porque a reencarnação é com objetivo de crescimento. Mas ele ficou cravado nos seus próprios erros, associando-se, né, com espíritos infelizes. Eu peço desculpa que eu não estou lendo muito a área de texto, por causa que está subindo muito rapidamente. Agradeço a vocês a participação, estou adorando, é assim que eu gosto, vocês estão de parabéns, tá? Então, vocês me perdoem se eu perco o raciocínio lá em cima. Então, já existiu, então, olha, mulheres orientais. Então, mulheres orientais que são traficadas
Existe ainda mulheres russas, mulheres brasileiras, que têm uma esperança, não é, de superação, tem uma esperança de melhora, muitas vezes econômica, e cai nesses laços infelizes. Hoje, na própria Itália, não sei se eu estava ouvindo falando de máfia, sei que foi que estava falando de máfia, a própria máfia napolitana, que é a Camorra, muitos deles têm as africanas, não é? As africanas como escravas. As africanas como escravas, tá? Aqui no meio da rua, nós vemos as bichinhas, né? Terrível. Sim, e aí dizem o seguinte, que eles vão lá, teve um documentário falando sobre isso, que eles vão lá prometendo aquelas famílias que vão dar uma vida melhor às filhas daqueles pais, que vão arrumar emprego, assim como camareiro em hotel, como empregada doméstica. Elas vêm, quando chegam aqui, elas vão... O documentário dizia assim, sabe, Madonna? Nesse caso aqui específico. E elas ficam no meio da rua, elas sofrem, por sinal, dizem que de noite... Eu moro aqui, Madonna, por isso que eu estou te falando. Eu vejo isso, né? Então elas pegam e amarram elas, já falei isso para vocês, no pé da cama. Elas ficam amarradas, igual bicho, para que elas não fujam. E muitas vezes elas têm homens bons que frequentando elas, né? Clientes, né? Que a gente entra agora no julgamento, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Clientes, mas que muitos deles têm as suas carências, têm as suas tendências para amar, e aí se afeiçoam aquelas mulheres e as ajudam a se libertar, pagam tipo um resgate para os seus algozes e pegam elas e casam com elas, não é? E constroem família com elas, e elas superam, graças a Deus. Eu quando vejo uma delas andando na rua com seu marido e seus filhos, eu acho tão lindo. Eu dentro de mim assim digo, vitoriosa, né? Graças a Deus, vitoriosa. Mas assim, no mundo todo, né? Aqui no mundo todo, a própria brasileira também traficada, e assim vai. Que isso já existia na Grécia, na Roma, quando se traficavam as mulheres orientais, não é? Na própria Tailândia, a usurpação da criança, da infância, das meninas de 10, 9 anos, é de as lágrimas. Homens americanos que frequentam a Tailândia, deixam as esposas em casa e vão usufruir das crianças, tendo filhas muitas vezes da mesma idade. Não julgando quem foi que o coração não bateu agora, dificilmente, todos nós, não é? Não vamos julgar, porque nós estamos aqui em aprimoramento. O nosso planeta vai se melhorar, é a nossa esperança, mas depende de nós mudar esse mundo. Depende de nós, não é? Mudar essa situação, fazendo, né, ajuda, a caridade sem julgar. Quando passamos com o nosso carro e vemos aquelas filhas de Deus vestidas daquele jeito no meio da rua, em vez da gente ficar com nojo delas, com raiva delas, não é? Vamos orar por elas. Vamos levar um sanduíche, vamos levar uma jarra de café, vamos parar e vamos dar a elas, sem perguntar nome, sem perguntar por que elas estão assim. É a caridade, é um amor que a gente tem que ter para dar. Porque ninguém nunca sabe o porquê que estão fazendo aquilo. Então, não é vida fácil, é uma vida dificilíssima. Porque pessoas que não podem dormir, não é? Mulheres que não podem dormir à noite, que não podem abraçar o seu companheiro, aquele eleito. Mulheres que não podem estar com seus filhos para poder estar na noite, embaixo de sereno, embaixo de chuva, embaixo de sol, se subjugando a determinadas situações, são pessoas infelizes. São pessoas tristemente infelizes e que merecem somente o nosso amor. E vão aprender, né, Joel, amar ainda. Free, eu já passo para você. Eu tenho que passar um áudio para concluir o trabalho e depois eu passo para ti, tá certo? Aguenta um pouquinho aí.
Vou passar um outro áudio para vocês, retirado de um vídeo. E vamos lá. Tá certo? Olha a Juliana DJ novamente. Vamos dar pausa aqui. E vamos lá. O que ela faz aqui? Se esse homem fosse de fato um profeta, saberia quem é essa mulher que está tocando nele. Saberia da vida de pecados que ela leva. Eu sei quem é esta mulher, Simão. Eu vou contar uma coisa. 2 homens deviam a um outro que emprestava dinheiro. Um devia 500 moedas e outro 50. Nenhum dos 2 podia pagar, então ele perdoou a dívida dos 2. Qual deles vai amá-lo mais? Eu suponho que é aquele que devia mais. Você está certo. Vê esta mulher? Eu entrei em sua casa e você não me ofereceu água para os meus pés. Ela, porém, lavou com lágrimas e os enxugou com os cabelos. Você não me beijou quando cheguei. Ela, porém, não para de beijar meus pés. Você não deu azeite para minha cabeça. Ela, porém, derramou perfume nos meus pés. Eu lhes digo, seu grande amor prova que seus muitos pecados já foram perdoados. Mas a quem pouco se perdoa, pouco amor demonstra. Seus pecados estão perdoados. Mas quem é esse que perdoa até pecados? A sua fé salvou você. Vá em paz. Isso... João Batista nos mandou perguntar: o senhor é mesmo aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Contem a João isto que viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam. Felizes são aqueles que não duvidam de mim. Por favor, me suspende. Sente meu olho. Está vendo agora? Eu tô vendo Jesus. Um certo homem saiu para semear. Algumas sementes caíram na beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas e foram comidas pelos passarinhos. Outras caíram no meio de pedras. E quando começaram a brotar, secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram junto com as plantas e as abafaram. Mas algumas caíram em terra boa. As plantas cresceram e produziram novamente. 100 grãos para cada semente. Mestre, por que o senhor usa parábolas quando fala para as multidões? A vocês, Deus mostra o segredo do seu reino. Mas aos outros, tudo é ensinado por meio de comparações, para que olhem e não enxerguem, escutem e não entendam. Ninguém acende uma tocha e a põe sob um cesto, nem debaixo de uma cama. Ela é colocada no lugar próprio, para que todos os que entram possam ver a luz. Porque tudo que está escondido será descoberto, e o que está em segredo será conhecido e revelado. Portanto, cuidado como escutam isto, porque quem tem receberá mais. Mas aquele que não tem, até o pouco que pensa que tem, será tirado dele. Mestre, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Querem falar com o senhor. Minha mãe e meus irmãos são os que ouvem e põem em prática a palavra de Deus. Prontinho, gente.
Isso é uma passagem, um pedacinho de um vídeo sobre Jesus, não é? A situação nele, onde se encontra. E a que muito será dado, muito será cobrado. Então nós temos as informações, né? Nós estamos aprendendo o Evangelho aí todos os dias, nós estamos estudando, nós estamos batalhando para superar as nossas dificuldades. E nós temos que tentar, não é? São coisas que dói muito, claro que dói. Nós temos que ter objetivos de ajuda, não é? Objetivo de autoajuda, objetivo de amor e objetivo de caridade, tá bom? Vou passar para o nosso querido Fristones, para ele dar o relato dele pra gente. E convidando, quem vai fazer a nossa prece? Convidando a Sil. Sil, você pode fazer a nossa prece? Assim que descer o Fristones, você já sobe? Tá podendo hoje? Tô soltando. Fri, vai lá. Muito bem, tem som aí, dá para ouvir bem? Alô? Som? Olá. Muito bem. É o seguinte, a Juliana fez uma belíssima, esclarecedora exposição e um assunto que ela abordou com muita propriedade foi o assunto das moças que estão aí, ao qual se chama de prostitutas. Eu vou relatar aqui um fato que aconteceu na minha cidade, que mostra o quanto uma pessoa pode influir na vida de outras para ajudá-la a superar as suas dificuldades. Eu conheço uma professora de uma das universidades locais que trabalha justamente na área de assistência social. Essa mulher é de um valor e de um coração pleno de amor. Ela é divorciada, tem um filho, que o filho já está casado, e ela se dedica a esse trabalho assim com um amor profundo. Pois bem, essa moça, essa senhora, é minha amiga, eu até vou dizer o nome dela porque merece. O nome dela é Jara Fontoura. Ela trabalhava na Universidade Católica daqui da minha cidade, Pelotas, Rio Grande do Sul. Pois ela me contou que fez um trabalho junto às moças que estavam se prostituindo na praça central aqui da minha bela cidade. Então ela começou a fazer um trabalho. Pois ela conseguiu tirar da prostituição um grande número de moças e conseguiu que patrocinassem cursos de cabeleireira, manicure, cozinheiras, enfim, enfermeiras. E outra coisa, ela conseguiu com o pessoal aqui, empresários, que financiasse ou doasse, por exemplo, para cabeleireira, aquele aparelho que tem para secar o cabelo das mulheres, o material para fazer pedicure, manicure, enfim, cursos para as moças aprenderem a cozinha, depois conseguir um restaurante de empresários, colocá-las. Então vejo como é possível fazer com amor a transformação de nosso mundo. Por isso, nosso trabalho nas salas espíritas também tem um condão de mostrar o caminho de transformação social da nossa sociedade. Ontem mesmo, nós estamos vivendo momentos muito difíceis da sociedade, do mundo, enfim. Ontem eu assisti um vídeo de uma entrevista de Divaldo Pereira Franco numa TV, parece que é Mundo em Transição, uma coisa assim. E ele mostrou com muita clareza o que nós estamos passando e para onde a humanidade vai. Quer dizer, é um processo que está acontecendo aí e que nós, como espíritas, temos que estar atentos sobre isso. Então, palestras, exposições, nas salas espíritas, nas instituições espíritas, nos centros espíritas, que visam o nosso esclarecimento, eu acho que é muito importante. Então, agora eu vou passar para Sil fazer a sua prece de encerramento
era apenas um depoimento que eu queria dar para vocês, o quanto importante é a ação